Esperar a Júlia entrar. E E aí, aí, Júlia? tudo bem? Opa! Só Ó, tô alegria? Só aqui. alegria Sim, aí? só alegria. Então tá ótimo. Então Que bom. vamos começar nosso papo aí sobre filosofia chinesa e o nosso cotidiano. Ah, vamos lá então, né? Você quer se apresentar para o pessoal aí, Júlia? Posso me apresentar. Eu acho que você já falou um pouquinho no, no flyerzinho que você fez, né? Post? No post de divulgação. Eu Sim. sou doutoranda em Ciências Sociais pela Unicamp e eu tenho estudado filosofia chinesa. O meu mestrado foi em filosofia chinesa especificamente. Eu estudei Zhuangzi, que é um filósofo chinês, não sei se vocês conhecem, ali de antes de Cristo. Diante de Cristo ou de antes de Cristo? De antes de Cristo, né? De antes. Uns 300 anos ali antes de Cristo. E aí agora eu Sim. estou estudando um tema que é importante, que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é a relacionalidade ou a interrelacionalidade chinesa, né? Sou colega, né, de pós-graduação do Carlos, a gente é orientando do mesmo professor, então a gente já se conhece há um tempo aí. E acho que é isso. Então, vamos nessa. Bom, como o pessoal não tem tanto comentário assim, eu vou deixar os comentários abertos, então. Aí você faz a sua pequena exposição sobre o tema aí. Aí a gente volta, né? O pessoal, se tiver pergunta, o pessoal faz e assim a gente vai rolando aí a nossa primeira live aqui do projeto Lia Chinesa. Manda bala, Júlia. Pode mandar bala? Tá. Manda bala. Então, eu não sei se vai ser tão pequena. Eu tentei Uhum. encaixar nos 20 minutos, mas talvez seja um pouquinho maior. Mas, enfim, vamos ver o que vai dar. E aí eu vou dar uma lidinha aqui num texto que eu fiz, até para tentar otimizar o tempo e ver se encaixa bem no tempo que a gente combinou, tá bom? Mas uma das primeiras Ok. coisas que eu quero fazer é te agradecer, Carlos, primeiro por ter montado o Projeto Lira, que é um projeto muito legal, né? Tipo, é, a gente precisa desse espaço aqui, principalmente aqui no Brasil, né, para quebrar vários estereótipos que existem sobre China e principalmente nesse momento que a gente tem visto um monte de groselha, ouvido um monte de groselha sobre China. Então, com o projeto que você montou, eu acho que dá para tentar desfazer alguns desses estereótipos. Então, queria te agradecer por isso, queria te agradecer justamente também por esse projeto das lives, né? De montar algumas lives, ter ideia para montar algumas lives falando sobre China, e daí por me convidar para fazer uma live com você falando sobre filosofia chinesa. Eu sempre falo isso, toda oportunidade que eu tenho para falar sobre filosofia chinesa me deixa mega feliz. É, e aí, tá aqui conversando um pouco sobre esse tema tá me deixando muito alegre. Mas assim, né? Eu vou falar mais. Eu gosto muito de conversar, gosto muito da troca, né? Mas como nesse espaço essas trocas podem ficar um pouco restritas, eu fico à disposição para quem quiser me contactar. Se te pedirem meu e-mail ou algum contato meu, Carlos, assim, eu já tenho meu Instagram, podem tentar adicionar lá e me mandar mensagem. E também, se quiserem o e-mail para o Carlos, pede para o Carlos, de repente ele passa para vocês. E aí eu posso responder outras perguntas, posso passar as referências que eu vou usar agora nessa conversa. E aí eu já adianto que nesse momento, para essa ideia que eu construí, que eu vou conversar aqui com vocês um pouquinho, eu estou usando basicamente três referências. Uma é o Fei Xiaotong, o From the Uhum. Soil. Tem também os livros História da Filosofia Chinesa, do Fan Youlan. Mas o mais importante, que é o cerne dessa construção aqui que eu fiz, é um livro de uma professora, ela é chinesa, mas ela trabalha lá nos Estados Unidos, chama Robin Wang. E o nome do livro é Yin Yang, The Way of Heaven and Earth in Chinese Thought and Culture. Ok? Se alguém precisar dessas referências mais certinhos, me manda mensagem, eu mando mensagem para o Carlos e aí a gente conversa. Esse livro, inclusive,
Ele é um projeto que eu tô trabalhando com um colega também do doutorado, que é o Eduardo Vitti, que eu acho que o Carlos conhece com certeza, não sei se vocês mais conhecem. E Acabou de também entrar. acabou de entrar. E ele também é doutorando da Unicamp junto com a gente, e ele estuda a tradição filosófica chinesa e como que essa tradição filosófica influencia a percepção dos chineses sobre ciência e tecnologia. Então, se alguém tiver interesse nesse assunto, dá um alôzinho também e entre em contato com o Eduardo Vitti. Ele tem um conhecimento bem amplo sobre ciência e tecnologia na China, na história da China, então isso pode ser bacana. Tem também alguns colegas que eu acho que a gente pode mencionar que são bacanas, que é o Sim. Plínio Tsai, que conhece muito sobre filosofia, sobre budismo, sobre filosofia chinesa também, e sobre budismo. Então, vocês podem procurar ele, ou então é, pede o contato pra gente também, que a gente repassa. Tem o Matheus, que ele conhece muito sobre taoísmo, sobre religião chinesa. O mestrado e o doutorado dele estão nessa área de religião, tem um conhecimento bem amplo, e ele faz parte de uma associação que chama ALAF, o Matheus, né? Essa ALAF é a Eu Associação também. Latino-Americana, você também, Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural, que é um projeto genial agora para quem quer sair desse eixo de filosofia europeia, né? Então, quem tiver algum interesse, dá uma procuradinha, dá uma olhadinha, que é bem legal. Mas então tá, vamos lá. A minha ideia hoje é falar sobre um conceito que eu acho, mas não sou só eu que acho, eu tô pautada aí pelos autores que eu falei e por alguns outros. Então, falar sobre um conceito que é essencial, é um dos mais importantes para a gente compreender a China e evitar evitar de reproduzir os estereótipos ocidentais que a gente mais conhece. E a noção que é essa noção mais importante é a noção de yin yang. Eu acho que tem muita gente que conhece essa noção, já ouviu falar sobre o yin yang, mas talvez conheça numa chave que é uma chave um pouco problemática, porque ela veio para o Ocidente no viés de não ver o conhecimento, o pensamento chinês como filosofia, mas de ver como sabedoria. Então, é muito comum que as pessoas conheçam o Yin Yang numa chave mais esotérica, um pouco mais religiosa, talvez, não sei, e menos como um conceito filosófico chinês absolutamente importante para a gente conhecer a China. E aí eu queria trazer essa ideia mais como um conceito filosófico mesmo. E aí, não sou eu que estou falando que o Yin Yang é um conceito filosófico absolutamente importante. Eu estou citando aqui, eu estou me baseando num sinólogo que chama Joseph Needham, e ele fala aqui, eu vou citar o que ele fala, que o Yin Yang foi o princípio máximo que os chineses antigos puderam criar. Já dá para ter uma ideia da importância do Yin Yang. E também, a Robin Wang, no livro dela, mostra a importância desse conceito para o pensamento, para a sociedade, para a cultura chinesa. E aí, nesse livro, assim, a Robin Wang defende que é tão importante esse conceito que ela fez um livro inteiro só para falar do Yin Yang, né? São 200 páginas só de Yin Yang. E eu fiquei até pensando aqui, assim, se a gente fosse realmente detalhar esse conceito, quantas lives a gente precisaria, né, Carlos? Aliás, só de falar de filosofia chinesa, a gente ia ficar anos e anos falando de filosofia chinesa todos os dias e ainda ia ter muita coisa para falar. Então, mas ok. Primeiro, o que é o Yin Yang e por que o Yin Yang é tão importante, né? Eu vou começar o porquê que ela é importante. Vou começar falando sobre o porquê que ela é importante. Um dos motivos é que, para a gente compreender a China, a gente precisa entender que o pensamento e a cultura chineses, o pensamento chinês e a cultura chinesa têm uma base relacional. E não sou eu que estou falando isso, dessa base relacional. Os sinólogos, desde o início do século XX, começando ali com Marcel Granet,
eles já falavam dessa base relacional no pensamento chinês. Eles defendiam, inclusive, que essa relacionalidade ela é um elemento fundamental dentro da racionalidade chinesa. E aí a Robin Wang fala que o pensamento yin yang é o que representa essa relacionalidade chinesa. Olha a importância, né? Para a gente entender o pensamento chinês, a gente tem que pensar ele a partir de uma racionalidade relacional, e o yin yang é o que representa essa relacionalidade. Tá. Eu vou chamar, talvez em alguns momentos eu não fale só de relacionalidade, eu fale também de interrelacionalidade, que é justamente o que eu estou trabalhando na minha tese. É um pouquinho além da relacionalidade e também é para quebrar um pouco com a forma que esses primeiros sinólogos tratavam o pensamento chinês. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre isso, me dá um alô. Depois, quando a gente for conversar, eu explico um pouco mais. Ou então a gente conversa depois. Mas então tá. E aí aqui eu vou voltar e citar a Robin Wang de novo. Ela fala que a gente pode considerar o Yin Yang como um paradigma do pensamento chinês. Algo que precede e molda todas as operações do pensamento racional. Tanto a metodologia, a construção de teoria, a determinação dos fatos e a percepção de mundo. Por quê? Um paradigma é uma configuração conceitual que é demonstrada e aprendida através de exemplos, proporcionando a lente por meio da qual o indivíduo pode observar o mundo. O Yin Yang na cultura chinesa se encaixa nessa descrição. Isso não sou eu que estou falando, foi a Robin Wang que falou nesse livro que eu falei para vocês. Ou seja, o Yin Yang faz parte de um entendimento prévio do mundo para os chineses. Que é um entendimento que muitas vezes sequer é racionalizado. É o que um acadêmico chinês chamado Qin Yaqin e uma outra acadêmica chamada Astrid Nordin chamam de background knowledge. Se alguém que está participando aqui é de RI, vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Então tá. Sendo um paradigma, a noção de Yin Yang está presente também em uma série de áreas, tanto nas crenças, quanto nas práticas, na filosofia, nos cuidados com a saúde. Quem já fez acupuntura ou quem conhece de acupuntura sabe disso. Tá também no pensamento de guerra, em estratégia. Tá nas reflexões sobre como organizar a vida e nas reflexões sobre como organizar o fluxo do tempo e muito mais. Tá? Só para citar algumas coisas pelas quais o Yin Yang perpassa. Tá? E aí, por exemplo, tem também o Yin Yang no campo da ética. E nesse campo, o Yin Yang tem uma importância relacional também, em relação à interrelacionalidade. Por quê? E aí eu vou citar aqui a Robin Wang de novo. O Yin Yang fornece um senso de conexão humana a processos mais amplos do universo, algo enfatizado pelo termo Tao De. Quem conhece ou já ouviu falar do Tao Te Ching é esse primeiro Tao De, ok? O Tao Te Ching é o primeiro termo ali. Então, voltando, o Yin Yang fornece um senso de conexão humana e processos mais amplos do universo, enfatizado pelo termo Tao Te, e estrutura as obrigações humanas a partir de relacionamentos e hierarquias humanas particulares, algo enfatizado pelo termo Lin Li. Quem conhece de confucionismo, esse termo é muito importante, que é justamente a questão das relações humanas. Assim, com o Yin Yang, a gente tem que a gente tem uma interação das ações humanas com padrões do cosmos e regras para a ordem social. Espero que esteja dando para entender. Se não estiver dando para entender, me deem um alô que eu tento explicar isso mais. Mas assim, isso vai bem mais amplo, essa relacionalidade e essa conexão, essa percepção de relação
do humano com os humanos e com o cosmos. É isso que perpassa a perspectiva chinesa sobre o mundo. É assim que os chineses, de modo geral, olham o mundo. E o que é Yin Yang? E de onde vem essa noção de relacionalidade dentro do Yin Yang? Eu não sei se vocês conhecem os caracteres do Yin Yang. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Vamos ver se dá certo. Acho que vocês estão vendo. Espero. Aqui, tá. Aqui é o Yin. Vou fazer diferente. Oi? Tá vendo aí, Carlos? Tá tudo certo? Tô vendo. Uhum. Beleza. Esse daqui é o Yin, esse daqui é o Yang, ok? E aí que a gente tem que esse daqui é o caractere simplificado, esse daqui é o caractere tradicional. E esse daqui também é o simplificado para Yang e o tradicional para Yang, certo? O que a gente vê de comum? Tem esse radical aqui, que é um radical de colina. Tem nos dois termos. Aqui a gente tem o radical para lua, Yue. E aqui, que é o Yang. No Yin, a gente tem colina e lua. No Yang, a gente tem colina e sol, ok? No simplificado. No tradicional, a gente tem colina e nuvem para Yin. E a gente tem colina e sol para Yang. Aliás, estava até esquecendo de falar. Aqui, o sol, Zhi, pode também não ser o sol. Pode ser Tan, que significa o nascer do sol, o raiar do sol. Beleza? Vou voltar aqui. Deixa eu voltar para o meu texto. Então, a gente tem essa percepção do Yin como lua, colina e lua, ou colina e nuvem, e Yang como colina e sol, ou colina e nascer do sol. Com isso, a gente tem que, originalmente, Yang significa luz do sol, significava a ausência da luz do sol, ou sombra. Porque o Yang, originalmente representava a parte de uma colina ou de uma montanha onde estava batendo a luz do sol, e o Yin representava a parte dessa montanha em que não estava batendo a luz do sol, a parte que tinha sombra ali daquela montanha. E aí, não sei se ficou claro, espero que tenha ficado. Se ficou claro, vocês conseguem perceber que não é algo fixo? Porque o sol vai se... Primeiro que assim, o sol não está 24 horas, 365 dias por semana no céu. O sol aparece e some, aparece e some. Então, a luz do sol vai aparecer e sumir, vai aparecer e sumir. Não é algo fixo. Num dia, o sol muda, né? O sol muda também de acordo com as estações do ano. No inverno, tem menos sol. No verão, tem mais sol. Então, vai ter períodos do dia e períodos do ano que a montanha, ou partes da montanha, vão receber mais sol, ou vão receber menos sol. E vai ter parte do ano que a montanha vai ter mais sombra, ou vai ter menos sombra. Isso também muda de acordo com o lugar do mundo que a gente está. Aqui em São Paulo, que é de onde eu falo, uma montanha vai receber luz do sol de uma certa forma. No Ceará, perto ali da linha do Equador, vai receber de outra forma. Lá no norte da China ou na Sibéria, vai receber sol de outra forma. Então, a gente tem esses dois aspectos. A relação da luz do sol com algo, que é a montanha. Então, a gente já tem esse aspecto da relacionalidade ali, que não é fixa. Isso também traz pra gente uma percepção muito importante, que para o pensamento chinês, as coisas elas não são, elas estão, de modo geral, ok? Então, numa colina, uma parte da colina, neste momento, está ensolarada, mas em um outro momento vai estar sombreada. Em um momento, essa parte da colina vai ser Yang,
em outro momento vai ser uma parte yin. Então, relacionalidade tem essa percepção de mudança. Tem uma Carlos? pedida, Deu ruim aí? Tá tudo certo? doutor. Beleza. Tá. E aí, pensando nessa questão da mudança, a gente tem um aspecto importante também para falar, que é que a sociedade chinesa foi, na maior parte do tempo, uma sociedade majoritariamente agrária, se não completamente agrária. Isso fazia com que a incerteza fizesse parte da vida e fosse considerada como um aspecto prático da agricultura. Assim, não era um problema abstrato, filosófico, como aconteceu aqui, aliás, lá na Europa, né, com os gregos, por exemplo. Era uma questão mais prática. E aí, para lidar com as incertezas, sem perder a confiança de que a estabilidade é algo possível, o pensamento yin-yang foi criado como um aparato, e aí eu estou citando a Robin Wang de novo, o pensamento yin-yang foi criado como um aparato capaz de diminuir a ansiedade da perda de controle por criar formas de prever e aceitar a inevitabilidade da mudança. Ok? Isso é bem significativo para a gente pensar, inclusive, as nossas vidas e uma coisa que eu vou falar um pouquinho aqui para frente. Tá. Além disso, com o tempo, isso eu estou falando mais ali no começo da formação da filosofia chinesa e da construção desse pensamento yin-yang, ok? Da construção da noção de yin-yang também. E com o tempo, o yin-yang passou, os termos, né? Os termos yin e yang passaram a ser vistos como dois princípios ou forças cósmicas. E aí, eles, como princípios ou forças cósmicas, eles representavam coisas distintas. E aí eu vou ler aqui porque eu nunca lembro direito, mas ó, o yang representava o masculino ou a atividade, tenham isso em mente por um momentinho. Masculino, atividade, ação, calor, claridade, secura, dureza, luz do sol, verão, expansivo, agressividade, competição, racionalidade, terra, vida, pressa, positivo. Entre outras coisas. Vamos pensar nisso só como o que o Yang representa de modo geral, ok? E aí a gente tem o Yin. O Yin representa o feminino, a passividade, o frio, a escuridão, a umidade, a suavidade, a sombra, a lua, o inverno, restrição, receptivo, o cooperativo, o intuitivo, água, morte, calma, negativo. E o que é negativo, ok? Essas são algumas das representações. Tenham isso em mente por um tempinho. E de modo geral, o Yin e o Yang ainda são vistos dessa forma, a partir desses entendimentos como princípio também, ok? Tá. E aí, como que a gente pensa o nosso cotidiano? Vamos pensar, vou trazer aqui talvez 2 momentos. Como que tá o tempo aí, Carlos? Eu me perdi aqui no tempo. Você tá controlando? Você se perdeu também? Tá bom, a gente tá com tempo. Tá com tempo? Então tá. Tranquilo. Beleza. Então vamos começar pensando nesse momento agora que a gente está vivendo, que é um momento de pandemia, que é um momento de isolamento para muita gente. Eu não sei a maior parte do pessoal aí que está assistindo, que vai assistir, de onde está falando do Brasil, mas assim, aqui em São Paulo a gente está vivendo um período de isolamento mesmo, quer dizer, está diminuindo, mas já vivemos um período de isolamento. Isso está acontecendo não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E aí tem o filósofo coreano Byung-Chul Han, ele ele escreveu para o País para falar um pouco sobre isso. E tem um jornalista que chama Pep Escobar, que ele escreveu para o Asian Times e falou sobre isso também. E aí o que eles falaram? Os dois falaram que, na perspectiva deles, os países asiáticos conseguiram lidar melhor com esse momento de pandemia do que os países
do Ocidente, geográfico, inclusive. E aí eu acho que nesse aspecto o Brasil pode se encaixar. Então, China conseguiu lidar melhor com a pandemia do que a Europa, do que os Estados Unidos e do que o Brasil. E aí, por quê? O filósofo Byung-Chul Han, ele dá uma perspectiva. Ele fala várias coisas, né? Por serem sociedade, de acordo com ele, por serem sociedades confucianas, são sociedades que lidam melhor com o autoritarismo, por exemplo. Ele fala também da questão da Big Data. Que mais? Ele dá outros exemplos, assim, um pouco mais práticos de por que esses países asiáticos conseguiram lidar melhor com a pandemia. Traz uma outra ideia também. Estados Unidos e o Brasil. Uma das questões é essa percepção. Deixa eu ler aqui para não falar muita besteira. De que a vida muda, de que as coisas mudam, de que às vezes a vida... Tá tudo bem, Carlos? Tá com interferência aqui, parece que tá voltando. Tá travando. Conseguindo acompanhar, pelo menos por enquanto. Mandem um alô aí se estiverem conseguindo acompanhar. Se bem que voltou, né? Agora voltou? Agora voltou. Pode continuar. Então, voltando. Então, os chineses conseguem lidar melhor com essa questão das mudanças e desses períodos. Lembra que eu falei? Yang como ação, Yin como isolamento, como calmaria, como quietude. Os chineses conseguem lidar melhor com isso, percebendo que a vida tem momentos Yin, de modo geral. O nosso dia tem momentos Yang e tem momentos Yin. Isso é uma perspectiva para a gente entender por que eles estão lidando melhor com uma das perspectivas para a gente entender, pensar por que os chineses estão lidando melhor com a pandemia. E eles sabem que eventualmente isso vai acabar. Então que a gente vai ficar isolado, que esse momento Yin vai passar e depois vai voltar para o momento Yang, e depois vai ter momento Yin de novo e vai ter momento Yang de novo e assim corre a vida. Mas aqui no Brasil, como que é? Como que a gente está lidando com o isolamento? Tem uma valorização maior do que a Yin ou tem uma valorização maior do que a Yang? Por mais que aqui no Brasil a gente não seja uma sociedade ocidental, a gente é uma sociedade ocidentalizada. Ou seja, a gente tem uma influência muito grande do pensamento ocidental. Então, eu acho, posso estar falando groselha, se for o caso, alguém me corrige, conversa comigo, eu vou gostar de ouvir. Mas por conta dessa influência do pensamento ocidental, europeu, ali, do pensamento grego, eu penso que a gente tende a ter uma vida ou valorizar mais o que é Yang. E vocês, na vida de vocês, o que vocês valorizam mais? Vocês conseguem perceber as pequenas mudanças? Enfim. E aí, nesse momento? Aqui de São Paulo, conhecendo pessoas de São Paulo, o que eu tenho visto é que tem gente que está conseguindo lidar com esse momento de isolamento com alguma tranquilidade. Tem gente que conseguiu lidar com esse momento de isolamento por algum tempo, mas passado esse tempo já não conseguiu lidar mais.
E tem gente que logo na largada já não conseguiu lidar direito com esse período de isolamento. E aí começou os negacionismos, as dificuldades de aceitar que tinha que ficar em casa, e muitas questões por aí. E aí, será que não vale a pena, de algum modo, a gente tentar pensar por que que a gente valoriza mais o que é yang em detrimento do que é yin? E aí, por que que a gente não consegue ficar em isolamento, por exemplo, que a gente precisa estar ativo o dia inteiro, o tempo inteiro? Essa é uma questão que eu queria trazer da filosofia chinesa para o cotidiano, para o nosso cotidiano, para a gente pensar, refletir, tentar ter uma outra visão, uma outra perspectiva sobre como a gente vive, o mundo que a gente vive. Tem um outro aspecto também. Lembra que eu falei que o que é yang é percebido como masculino, é um princípio masculino, e o que é yin é percebido como um princípio feminino. Para quem conhece de acupuntura, sabe que todos nós, e aí é ótimo que eu seja, assim, me identifique biologicamente como mulher, e o Carlos, até onde eu sei, se identifica biologicamente como homem, porque a gente tem isso. E eu vou trazer justamente nessa chave. Eu, yin, feminino, e o Carlos, yang, masculino. Mas eu, como pessoa, quem conhece de acupuntura sabe, eu sou yin e yang. O que isso significa? Então, será que eu sou só yin? Será que dá para falar que mulher é yin e homem é yang? E isso é uma coisa que aconteceu na China com Dong Zhongshu, por exemplo, que é um filósofo da dinastia Han. Não lembro bem quando que ele é da dinastia Han. Carlos, você lembra? É dos Hans anteriores, século I, II, antes da nossa era, mais ou menos. Então, e aí a gente tem uma coisa que aproxima o mundo, uma parte do mundo, pelo menos, que é tanto chineses como brasileiros, como europeus, como estadunidenses, entendem que a mulher é yin e que o homem é yang. E fizeram essa divisão. Mas, por exemplo, na acupuntura chinesa, na medicina chinesa, se eu estou mais yin do que yang, ou mais yang do que yin, eu fico doente. O Carlos, a mesma coisa. E aí, como que a gente pensa isso? A professora Wang fez uma reflexão a esse respeito, e aí eu vou ler aqui de novo para vocês, e aí eu queria terminar com essa provocaçãozinha. Eu não estou dando nenhuma resposta, acho que eu estou tentando trazer um pouco mais de questões mesmo, e aí a gente pode ir conversando todos juntos. Tá aqui. Há uma função social do yin-yang a partir do gênero feminino e do gênero masculino. Dong Zhongshu, como eu falei, estudioso confuciano da dinastia Han, elaborou uma perspectiva baseada nessa distinção, sugerindo uma hierarquia entre homem e mulher. A professora Wang, no livro dela, argumenta que que uma visão assim pode ser problemática, visto que, aí eu estou citando, se yin, masculino, feminino, e yang, homem, masculino, o que eu falei? Eu falei groselha, eu acho. Vou voltar. Se yin, mulher, feminino, e yang, masculino, são ambos necessários para um ser humano saudável, então desvalorizar o yin feminino a gente, especificamente, nesse momento yin yang, aqui no Brasil do yin yang, o yang, será que é doente de alguma outra forma, desvalorizando o yin? E, pessoalmente, o quanto desvalorizando eu como yin, por exemplo, desvalorizando o meu yang, não fico doente, e como homens se vendo como yang e desvalorizando os próprios yins, não ficam doentes também. Essa é uma pergunta que eu queria deixar aqui. E aí,
vou aproveitar que o Matheus fez uma pergunta e vou trazer uma outra pergunta que ele fez quando o Carlos abriu a caixinha no Story da Lira. Ele perguntou como que a gente pode ver as ideias do Zhuangzi, por exemplo, no nosso cotidiano. E aí eu acho que dá para trazer justamente para esse momento que a gente está vivendo. Uma das coisas que o Zhuangzi fala que para mim ficaram como muito significativas, aliás, o Zhuangzi é absolutamente significativo o tempo inteiro, então leiam se vocês tiverem interesse, vocês vão encontrar muitas coisas muito maravilhosas nos escritos do Zhuangzi. Mas uma das coisas que me marcou é a percepção dele de que as coisas não são fixas. Ele fala isso sobre a linguagem, ele fala isso sobre as palavras, mas eu acho que talvez a gente consiga expandir para além da linguagem. A vida não é fixa, a vida muda sempre. E muda de acordo com as circunstâncias. É isso que o Zhuangzi fala. E a gente pode ver isso no Yin Yang, por exemplo. A gente pode ver que, como eu falei da coisa da montanha, às vezes uma montanha, um lado de uma montanha vai estar mais Yang, vai estar ensolarado, enquanto o outro lado da montanha vai estar mais Yin, vai estar com sombra. Vai depender da circunstância do dia, vai depender da circunstância da estação do ano, vai depender até da circunstância de onde essa montanha está no mundo. E aí, será que a gente vê a nossa vida de uma forma muito fixa? Ou as coisas no nosso mundo, né, na nossa percepção, a gente vê de uma forma muito fixa? Ou será que a gente consegue perceber esse mundo a partir das circunstâncias? Essa é uma das reflexões que eu acho que vale a pena a gente trazer para o nosso cotidiano. E aí, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Consegui? O Matheus perguntou. Júlia, você poderia listar alguns elementos de Yang e Yin da cultura brasileira? Essa é uma pergunta maravilhosa, que eu acho que a gente pode pensar junto, inclusive. Na cultura brasileira, o que seria Yang? O que você acha, Carlos? Me ajuda aí com essa pergunta. Ai, não. Aí tem, assim, pode ter um problema de, como é que a gente pode falar? De transpor um conceito que não é brasileiro para o Brasil, para pensar o Brasil. Então, alguém já vai falar assim, opa, peraí, isso pode ser complicado, isso a gente pode estar distorcendo esse conceito, a gente pode estar caindo no anacronismo, né? Então, o que seria Yang? Levanta outras questões, né? Porque com o Tom Jong-soo é um conceito de Yang ali, diferente do conceito antes dele, né? Segundo a Robin Wan. Então, acho que para mim, por exemplo, tem essa questão aí primeiro, né? Tá. Definir aí o Yang antes de pensar o que seria Yang na cultura brasileira. Mas eu acho que ainda assim daria para pensar, porque assim, também fala em cultura brasileira, que parte da cultura brasileira a gente está falando, né? A gente está falando da Pois cultura brasileira mais europeizada, assim, com influências europeias, ou a gente está falando da cultura brasileira com influências das etnias africanas ou das etnias nativo-brasileiras, né, nativo-americanas. Eu fiquei pensando aqui, sei lá, nas religiões afro-brasileiras, ou então até na questão da percepção indígena sobre a natureza. Será que me parece, assim, pensando nas religiões afro-brasileiras, por exemplo, me parece que dá pra gente pensar em alguns orixás como mais yang mesmo, e em outros orixás como mais yin. Um dos aspectos que a gente pode pensar nisso também é, por exemplo, se a gente pensa em yang, e no yang como expansão, para as religiões afro-brasileiras, que tem, sei lá, orixás como Xangô, Ogum, Oxóssi,
Yansan, Oxum, Iemanjá. Só aqui a gente já consegue separar, mas nesse grupo a gente poderia pensar eles como Yang, porque eles seriam mais um pilar de luz, um pilar de expansão. Mas a gente tem também um outro pilar, que que são os Exus ou as pombagiras. Nesse caso, a gente teria um pilar mais Yin, que é um pilar não da expansão, mas da restrição. Mas ainda assim, dentro desses dois pilares, por exemplo, no pilar da expansão, como eu falei, no pilar Yang, com Xangô, Ogum, Oxóssi, Yansan, Oxum e Iemanjá. Tem o feminino e tem o masculino. Então, a gente já teria um pilar Yang masculino dentro desse aspecto e um pilar feminino Yin dentro desse aspecto também. Só que aí é engraçado, por exemplo, a gente também vê guerreiros como masculinos, como Yang. Mas a gente tem a Yansan, que é uma orixá guerreira. E aí, ela é Yin ou ela é Yang? Eu não saberia dizer, ela é os dois, será? Ela é um bom equilíbrio dos dois? E aí, no pilar do Yin, que eu falei, os Exus e as pombagiras, a gente tem o princípio feminino, que são as pombagiras. Então, eles já seriam um princípio Yin, elas, né? As pombagiras. Um princípio Yin. Tem os Exus, que são o princípio masculino, então seriam mais Yang. Isso só pensando na religião afro-brasileira, na Umbanda, por exemplo. Dentro da cultura indígena, eu não saberia muito o que pensar nesse aspecto. Por exemplo, Tupã. Tupã é uma deidade dentro de algumas etnias só. E aí eu já conheço pouco. Mas a gente também pode pensar nesse aspecto. É um princípio mais feminino? É um princípio mais masculino? Tem também a questão, por exemplo, de a gente estar agora no inverno. Então, a gente está no momento Yin. O que é comum na cultura brasileira no inverno? As festas de São João. O que a gente faz no inverno? A gente faz comida quente, que são as comidas Yang, até onde eu entendo. A gente acende fogueira, que é justamente para equilibrar o Yin, o frio do inverno, e trazer o fogo Yang, né, para trazer esse equilíbrio. No verão, o que a gente faz? Corre para todo tipo de água. Então a gente está no auge do Yang, que é o verão, e a gente faz o quê? Corre para o Yin, para tentar equilibrar. Isso são questões que a gente pode pensar na cultura brasileira. O Francisco está falando da capoeira, o samba, a comida apimentada podem ser Yang, porque são mais ativos. Pode ser. Uhum. O batuque, né? O batuque do samba, o batuque da Umbanda e do Candomblé, podem ser mais Yang também. Comida apimentada. Boa também. O que mais? Uma pergunta, Júlia. Acho que a primeira pergunta, quase que eu perco ela, do Thiago Iane. Ele perguntou: Yin e Yang define ou definiu a linguagem? Pode colocar assim? Como assim? Essa pergunta a gente precisa do Thiago explicando um pouco mais. Como assim definir a linguagem? Pois é, né? O que ele entende por linguagem, né? Porque... O Thiago já apareceu aqui falando do Tupã como uma entidade negativa maléfica. É ótimo, Thiago, você me deu um presentão me falando dessa coisa do maléfico agora. Porque é até um treco que eu queria falar que eu achava que não ia caber aqui. E é um treco que o Zhuangzi fala. Acho que um dos maiores problemas que o Zhuangzi levanta é o fato de que a gente no mundo cria preferências. E aí a gente define as coisas como certo e errado. E aí eu vou dar um saltinho aqui do certo e do errado pro bom e pro mal. E aí muitas vezes, principalmente aqui no Brasil, que tem essa cultura cristã forte, a gente acaba vendo, colocando Yin e Yang como um é do mal
e o outro é do bem. Um é bom, outro é ruim. Normalmente o yang é do bem e o yin é do mal. E aí, será que isso não é um dos grandes problemas que a gente tem? O Zhuangzi, na perspectiva do Zhuangzi, a gente criar esse construto rígido de que é bom e de que é ruim, necessariamente, assim, tipo, essencializado, isso é um problema. Então, a gente pode até trazer isso para o Yin Yang, né? Nada é bom e é ruim. As coisas podem estar boas e estarem ruins. Então, para um jesuíta, Tupã é o capeta. Tupã é ruim, Tupã é do mal. Mas, para os nativos brasileiros, não, Tupã é uma entidade que traz a luz. E aí ele é Yang. Então, nesse aspecto, para os jesuítas, Tupã é negativo. Então, ele é Yin. Mas, para os nativos brasileiros, Tupã é Yang, porque ele é positivo, é ele que traz expansões. Então, tem esse aspecto. Aí o Thiago também explicou a coisa da pergunta dele, na construção da linguagem cotidiana, dos caracteres e sentimentos e valores associados. Eu acho que eu já dei uma respondida nisso, né? Que como eu expliquei o que é o Yang, o que é o Yin, por exemplo. O Yin é a tristeza, por exemplo, e o Yang é a alegria. Esse é um dos aspectos. E aí tem os valores associados, como eu acabei de mencionar, né? Tipo, o Yin, quando a gente assume essa perspectiva das preferências, e o Yin vai ser visto como ruim. E isso explica também porque, sei lá, por muito tempo as mulheres foram vistas como ruins. Não só aqui no Brasil, mas na China também, né? Tanto que tem um controle muito grande sobre os corpos femininos, os corpos das mulheres. Mas é isso. Não sei se eu respondi, não sei se eu ainda entendi direito a pergunta. Qualquer coisa a gente conversa mais, Thiago. Aí você me explica um pouco melhor o que você quis perguntar. Maravilha. Bom, a gente está aí com 5 minutos ainda, Júlia. A gente tem mais ou menos uns 5 minutinhos aí. Se o pessoal não tiver mais pergunta, a gente começa a encerrar então essa live. E beleza, Thiago? Valeu. Bom, acho que se tiver alguma outra coisa que você queira destacar também, você acha que seria legal, Eu não sei relacionado se, não sei ao se o que eu falei ficou claro. Eu espero que tenha ficado. Eu agradeço de novo, Thiago, porque eu queria muito falar disso, dessa percepção que a gente tem e o quanto a gente valoriza, no sentido de dar valor, de colocar, atribuir valor para as coisas, e esse valor de bem e de mal, de bom e de ruim. E o como, quando a gente dicotomiza, por exemplo, com o Yin Yang, que não é exatamente um treco dicotomizado, mas quando a gente traz para essa nossa percepção de mundo que é muito dicotomizada, o quanto a gente faz uma bagunça, um melequê, e a gente precisa rever isso, assim, acho. Para mim é uma coisa importante que a gente precisa rever como sociedade, e aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? E trazer o Zhuangzi, Maravilha. as reflexões do Zhuangzi justamente nesse foco de vamos pensar melhor as nossas preferências. Uhum. Muito bom, Júlia. Acho que só uma coisa que o comentário aqui da Amanda. Queremos Júlia nos seminários de filosofia intercultural da ALAF. Olha Só lá. chamar que é Então tá nós. convidado, cara. Tem um E o outro comentário. Bruno perguntou, eu acho que não é tão bom e mal assim para os chineses, porque não é um treco tão fixo, não é necessariamente um treco tão fixo. Mas eu acho que aqui no Ocidente a gente pesou mais essa mão no bom e do mal, no bem, bom e ruim também, né? Mas talvez também com o tempo na China e com essa coisa que o Zhuangzi falou das preferências, isso deve ter acontecido, de transformar Yin Yang em bom e mal. Mas originalmente não era essa ideia. Beleza. O último comentário aqui da Carol. Gratidão, Júlia.
Valeu, valeu, Carol. Gratidão por todo mundo que apareceu aí para conversar com a gente. Qualquer coisa, manda mensagem. Ah, Ih, travou. Bem agora. e até a mudança também muda. Até mais, gente. Até a mudança também muda. Valeu, Carlos. Beijo. Muito obrigada por essa Valeu. oportunidade. Até a próxima.